Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Eduardo Dourado, Intimidade Profunda com Deus. Estamos com a série de episódios As Portas da Nossa Alma, Portas Abertas de Jerusalém. Se você não assistiu nenhuma série desse episódio, gostaria que vocês voltassem nos episódios anteriores e assistissem. São séries fantásticas sobre Jerusalém. O 9º episódio fala sobre a porta dos cavalos. A nossa força provém do Senhor. É Ele que permite que não sejamos destruídos ou abalados. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 28, diz assim, desde cima das portas dos cavalos, repararam os sacerdotes e cada um defronte da sua casa. A porta dos cavalos, ou a porta da força, era por onde entravam os cavaleiros e os exércitos e as suas carruagens, para que não estivesse contato ali com as pessoas de Jerusalém. Essa porta era fechada toda vez que Jerusalém era conquistado pelos seus inimigos. Neste momento, as portas das forças da cidade, ela era lacrada. Quando o inimigo, o guerreiro, guerreava contra você, a primeira coisa que você deve fazer é bloquear as portas, a sua força. Ele fere a força, ele tira a espada e deixa acamado, decepcionado, desanimado e derrotado. É assim que o inimigo faz quando fere a força de uma pessoa. Quem seria o inimigo? O inimigo seria o próprio Satanás, né? Ele procura ferir a pessoa, deixando desanimado, deixando angustiado, deixando deprimido. Então, esta é o direcionamento que o inimigo quer fazer na vida de cada um. Em 1 Crônicas 16, 11, diz assim, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então, o que nós devemos fazer é buscar a força do Senhor continuamente, buscar a sua face continuamente, para vivermos o melhor que o Senhor tem para nos dar aqui na terra. Há muitos cristãos que eles buscam e não a sua força. Buscam a Deus, mas não a força de Deus. Nós precisamos buscar a força de Deus, porque a batalha pode deixá-lo cansado, a batalha pode deixar desanimado sobremaneira. Muitas vezes, a espera do milagre na mente das pessoas estão longe. Por isso, torna-se cansado, torna estressante espiritualmente falando. Buscar a presença de Deus é fundamental, que nós busquemos força sobre Ele, esperança, e fazendo com que nós concluímos a missão que o Senhor nos deu. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo de 39 a 40, diz assim, e os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingistes de força para a peleja, fizesse abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Deus lhe dará vitória definitiva sobre os problemas que se levantaram contra você. Ele tem armadura de guerra, tamanho certo para a peleja que você irá enfrentar. Deus, ele dará a vitória definitivamente para os problemas que levantarem contra você. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, diz assim, nos demais, irmãos, me fortaleços no Senhor e na força do teu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades
dos príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais e maldades nos lugares celestiais. Portanto, tomai todo o capacete, toda a armadura de Deus, porque possai resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firmes. Então nós temos que ficar firmes nos dias maus. Porque o Senhor é o que nos fortalece, nos dá força, nos dá refrigério. E a fortaleza do Senhor venha sobre os nossos corações. Nós precisamos de força para enfrentar os inimigos da nossa alma. Nós precisamos suportar as traições dos homens para não sucumbir diante dos percalços das nossas vidas. Quando você está cingido das armaduras de Deus, os golpes que o inimigo pode te dar, existe uma força, um poder letal. Por isso, mais perigoso que existisse o perigo que entrasse, os cristãos entram sobre as batalhas, você estará cingido com a força de Deus. Infelizmente, é muito comum nós vemos pessoas sendo derrotadas. Muita gente tem perecido no caminho da guerra espiritual. Estar preparado é fazer com que você não se torne alvo fácil de retaliações do inimigo. Muitas vezes as pessoas querem grandes desafios, existem grandes desafios e passam por grandes desafios e desanimam nesses grandes desafios dessa jornada, que nós estamos numa jornada. Nós não somos povos contínuos da terra, nós somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos só de passagem aqui nesta terra. Então, nós devemos multiplicar o nosso conhecimento com as pessoas. Nós devemos repreender o inimigo da nossa alma. E as pressões das nossas vidas, nós devemos aprender com ela. Nós devemos fazer com que essas pressões não façam nós nos desanimar ou fazer com que nós desistamos no caminho ou pereçamos no caminho. Ao chegar longe na estrada das nossas vidas, daí sim nós alcançaremos o processo do sucesso. Para alcançar o processo do sucesso na jornada cristã, nós devemos persistir, perseverar na caminhada sem olhar para trás, como a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Nós devemos olhar sempre para frente, aquele que é autor e consumador da nossa vida, aquele que é autor e consumador da nossa fé. E muitas vezes o guerreiro passa por guerras e fica cheio de cicatrizes. Porém, essas cicatrizes não podem deixar desanimar. O inimigo, eles enviam flores, eles estendem os tapetes para você passar, mas você deve prosseguir com vitória e saber que através da vitória todos os inimigos cairão contra nós. É importante nós entendermos que nós estamos pelejando. A entender a peleja é a necessidade de uma unção, de uma força, de uma fortaleza que nós precisamos ter em nossas vidas. Quando nós temos essa fortaleza, nossa luta, independente se é grande ou pequena, nós sabemos que o Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar. Eu vejo muitas pessoas perderem as forças por grandes desafios. E através desses grandes desafios, passam por dúvidas e está na parte do pacote que o inimigo ele quer te dar. Você tem a capacidade de suportar a pressão? Uma pergunta. Você tem a capacidade de suportar a pressão? Eu tenho a capacidade de suportar a pressão? Quais pressões que você já passou e achou que Deus não existia? Quais pressões você já passou e achou que não era merecedor dessas pressões? Não sobreveio sobre vós nenhum fardo que não fosse maior daquilo que você pudesse suportar.
Então Deus ele te dá um fardo e sabe que você pode suportar esse fardo. Deus ele tem um projeto sobre as nossas vidas e Ele quer fazer com que nós alcancemos lugares altos e os projetos que Ele tem sobre as nossas vidas, Ele vai proporcionar uma maior restauração nas nossas vidas e aspectos positivos que podem passar por nossas vidas e negativos também. Nós devemos compreender que o tamanho do nosso projeto, às vezes existem coisas, percalços que vai fazer contrariar aquilo que nós gostaríamos de que fosse. Com tudo isso, o preço pode ser alto, mas a conquista é mais alta ainda, porque Davi, ele aprendeu esse processo. Muitos jovens hoje estão indo para a guerra, mas ir para a guerra, guerrear sem a unção, é um fator que vai fazer com que a pessoa se sinta derrotado, que a pessoa se sinta fracassado e não proporcionará aquilo que o Senhor quer proporcionar na vida de cada um. Em 1 Samuel, capítulo 23 a 29, diz assim: E subiu Davi dali e ficou no lugar forte de Engedi. Saiu os lugares fracos da vida. Cuidado dos lugares fracos da vida. Não vá onde Deus não te permitiu que fosse. Não vá onde Deus não quer que você vá. Tome cuidado. Existem lugares onde você anda que Deus não irá guardá-lo. Deus ele tem uma proteção sobre as nossas vidas. Há lugares nas nossas vidas, lugares que nos enfraquecem. Escolha sempre o lugar que te fortaleça no Senhor. Muitas vezes as pessoas não têm dificuldade de deixar amigos quando se convertem. Cuidado, essas pessoas podem enfraquecê-los, porque não está na mesma visão que você está no momento. E se não está na mesma visão que você está no momento, vai começar a te colocar na cabeça que o caminho que você está seguindo agora é um caminho ilusório, é um caminho religioso e é um caminho que você deixa de desfrutar as coisas que o mundo oferece. Então, vocês deverão fugir dessas pessoas. O relacionamento com as pessoas, às vezes existem pessoas que enfraquecem o outro. E essas pessoas que não fortalecem, que enfraquecem, vocês deverão afastar-se dessas pessoas. Decida-se tomar um posicionamento diante de Deus. Isso é uma decisão pessoal. Deus não interage sobre isso. Quando nós tomamos uma decisão pessoal de posicionamento diante dele, ele vai fazer com que nós alcancemos lugares altos, lugares de prosperidade, lugares de paz, lugares de vitória e outras coisas. Os lugares que Deus nos dá são lugares que nós toleramos. Risque da sua agenda pessoas que não te levem a lugares altos, pessoas que te levem para baixo, que tentam te colocar cada vez para baixo. Deus, ele quer fazer com que nós alcancemos lugares altos. Tem aquela frase que diga com quem andas, que eu direis quem tu és. Nós temos uma relação muito assim fina quando nós andamos com determinadas pessoas. Então, com quem que você está andando hoje? Está agradando os olhos de Deus? Sim ou não? Faça uma pergunta para você mesmo. Há lugares em que você é celebrado, outros que você é tolerado. Risque esse segundo lugar da sua agenda ou da sua vida, ou, se Deus permitiu, continue. Continue nesse lugar que você é tolerado, porque muitas vezes o lugar que você é tolerado é o lugar que você vai ser honrado. Escute bem, o lugar que você é tolerado, o lugar aonde você vai ser honrado. Existe uma tolerância, mas os incomodados que se retirem. Vocês já viram falar sobre isso? Os incomodados que se retirem. Então a tolerância
e a parte comportamental, vai fazer toda a diferença. Em 2 Crônicas, capítulo 29, 17 a 18, diz: Eu bem sei, Deus meu, que tu tem provas ao coração e que da sinceridade te agrades, e eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente tenho todas as coisas. Agora, vi com alegria com o teu povo que acha aqui, voluntariamente te deu, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dos pais. Conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o coração para ti. Davi ficou feliz porque o povo estava dando ofertas especiais, voluntárias. Ele viu que aquelas pessoas estavam com corações abertos, mas ele sabia que o coração do homem é muito volúvel. Em um dia ele crê, profetiza junto ao altar de Deus, e no outro começa a pensar que não precisa mais de Deus. Isso é muito perigoso. Por isso Davi ele orou para que Deus encaminhasse o coração daqueles povos, para que o Senhor, pois ele sabia que é difícil manter o coração humano voluntário das pessoas, e manter um coração humano voluntário, especialmente é uma época que vai fazer com que as pessoas alcancem o sucesso, a fartura, e a busca por Deus deixará fazer com que todas essas coisas, na hora da adversidade, venha transpor esse fato e vai fazer com que as pessoas alcancem lugares altos. Em 1 Crônicas 29, 19, diz assim: A Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos, e os teus estatutos, para fazer tudo para edificar esse palácio que tenho preparado. A sua força é proporcionalmente à tua missão. Davi já estava velho e ficou preocupado com Salomão, que teria forças para cumprir o seu ministério. Ele sabia que todo mundo teria que ter força que ele teve. Davi sabia que aquela missão que Salomão tinha era imensa. Davi, porém, intercedeu por um coração disponível de Salomão, para receber a força do Senhor, para cumprir o nosso chamado. Nós devemos estar orando, nós devemos estar intercedendo pelas pessoas. A força divina ajuda-nos a superar desafios que através da oração, Deus ele irá nos fortalecer. Deus ele irá nos fortalecer em todas as áreas das nossas vidas. E nós não desistiremos. Guarde o teu coração, fortaleça-o, unge-o, tenha a força necessária para manter a missão, aquilo que o Senhor te prometeu. Hoje em dia no mundo, muitos dizem que tem forças, mas em frente a uma batalha, eles se sentem derrotados. E através dessa derrota, o inimigo vem, rola e deita. Então, para buscarmos verdadeiramente dizer que buscar a força do Senhor é reconhecer que o Senhor que nos fortalece, nos dá unção, nos dá garra. E através disso, nós vamos reconhecer que o fortalecimento do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. E a cobertura de Deus estará sobre nós. E Ele vai fazer com que nós cumprimos esta missão aqui na terra. Não basta dizer que você vai buscar a Deus, ou continuamente com atitudes ainda antigas. A Bíblia diz que os velhos homens já se passaram, o velho homem já se passou, eis tudo que se fez novo. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Então nós devemos sempre viver em novidade de vida e saber que Deus tem preparado grandes coisas para as nossas vidas. É importante nós termos uma sintonia com Deus e saber que através dessa porta de força, que é essa porta do cavalo, que é a oitava porta, nona porta dessa série de Jerusalém, essa porta da força, essa porta possa estar aberta continuamente em nosso coração. Então, uma pergunta, de onde vem a tua força? De onde você tira a força?
Então, você está bloqueado sobre uma crise extensa? Tem gente, tem cristãos, quando passam por grandes desafios, enfermidades, tomam problemas ou decisões, não conseguem vencê-lo, levando a uma depressão profunda. Por isso Davi dizia em Salmos 42:11, por que estáis abatidos, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, a qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Há muitos momentos em que o seu espírito tem que dizer para a sua alma, ser forte em Deus, pois o Senhor é quem peleja por vós. Há momentos que o seu espírito tem que dizer à sua alma, pois a peleja, ele está pelejando ali por nós. E de onde está a sua força? De novo, uma pergunta. Em Salmos, capítulo 8, versículo de 1 a 2, diz, o Senhor, nosso Deus, admirável é o teu nome em toda terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força à boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Jesus, ele repete esse mesmo salmo em Mateus. Em Mateus capítulo 21, 16, assim, disseram-lhes, ouve os que esses dizem. Jesus lhes disse, assim nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Então a Bíblia diz, aquele que não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Pela inocência que tem uma criança até certa idade. Toda vez que nós louvamos através do Espírito Santo, ele irá nos fortalecer. Ele irá retirar todas as trevas. Ele irá reparar toda a fraqueza e trazer força. Através do louvor, quando nós louvamos, Deus ele nos dá força. Ele nos fortalece. Ele faz com que as coisas adversas venha bloquear nas nossas mentes, nós venhamos viver ali internamente aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então nós devemos sempre orar, louvar a Deus e bendizer no seu santo nome. E através de todos esses dias, quando nós louvarmos a Deus, quando nós bendizemos ao Senhor, o Senhor irá fazer com que nós alcancemos lugares altos. Quando nós ligamos a TV logo pela manhã, a TV só falta escorrer sangue, de tamanhas tragédias, de tamanhas angústias, de perseguições, de um matou o outro, de pai matou filho, de filho matou pai, de guerras, de lutas, de roubos, de assaltos, assaltou não sei quem, não sei o que, alguém morreu, matou o vizinho. Isso daí está contaminando a tua mente. Bloqueia a tua mente. Bloqueia a tua mente. Essas notícias vão te enfraquecer. Não é uma regra. Fique bem claro, não é uma regra, mas eu não assisto TV convencional assim, que parte dessas notícias ruins há muito tempo. Há muito tempo. Eu prefiro assistir um filme, eu prefiro assistir a parte de esporte do que assistir essas coisas aí. Eu prefiro não assistir, já faz muitos anos que eu não assisto. Só assisto isso na casa de alguém e às vezes a pessoa é cristã e assiste isso. Não sei que benefício. Começo a me sentir mal de assistir essas coisas. Mas enfim, cada um tem um jeito, né? Mas que nós venhamos saber o porquê e para que fazer isso, assistir coisas que não vão agradar a Deus, né? Então, aquilo que está intrínseco sobre o nosso coração, na nossa mente, vai fazer com que nós louvemos ao Senhor. Então, Deus ele nos dá a instrução. Davi, ele ficava abatido. Quando ele ficava abatido, ele pegava o instrumento dele e começava a orar, a louvar a Deus. Davi, ele expulsou os demônios que perturbavam ali o rei Saul. Entenda que o louvor vai te fortalecer. Entenda que os horários
ruins ou angustiosos, priorize um horário na tua vida para louvar a Deus, para bendizer. Coloque um horário logo de manhãzinha, coloque uma música, um louvor, para louvar a Deus. É importante nós fazermos isso. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, isso adoece a pessoa. Então nós devemos fazer isso para que o poder de Deus seja manifesto. Em Salmos 28, de 6 a 8, diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração. E fui socorrido assim, o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei o Senhor, ó minha alma, minha força, e também a força dos ungidos. O Senhor é o teu escudo. Nada pode atingir você. Você está protegido, e através dessa proteção desse escudo, toda retaliação e angústia será quebrado das suas vidas em nome de Jesus. Então tenha uma relação com Deus que irá fortalecer. Em Salmos 18, de 32 a 33, diz assim: Deus é o que me cinge com força e me aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés os das servas e põe-me nas minhas alturas. Deus, ele reveste, nos fortalece os nossos caminhos. Quando Deus, ele nos reveste, nos fortalece os nossos caminhos, os inimigos tirado da nossa estrada. E o caminho que nós estamos ali com o relacionamento de Deus, com Deus, ele vai nos fortalecer. Quando o seu espírito está fraco e você e as pessoas erradas começam a surgir em suas vidas, isso será um pesadelo. Isso será com que você ficará cada vez mais fraco. A unção de Deus repele essas pessoas. A unção de Deus atrai pessoas que estão na mesma sintonia. Seja fortalecido no Senhor. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, nós alcançamos as nossas metas, os nossos objetivos, e o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas irá acontecer. A unção, as promessas irá fortalecer, e nós devemos sempre estar firmados. E Deus, ele irá nos dar estratégias para alcançarmos lugares altos. Ele irá nos fortalecer e vai fazer com que todas as nossas batalhas serão resistidas para alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado por nós. O Senhor irá fazer prosperar, irá te capacitar, irá te tornar forte, e Ele irá vir com misericórdia e garra. Não tome em suas mãos a vingança. Desbloqueie isso. Nós devemos perdoar, amar o próximo e colocar o escudo. E ali brotar a força, como botou a força de Davi. Preparai uma lâmpada para o ungido. O Senhor irá preparar uma lâmpada para nós. E quando Deus irá preparar uma lâmpada para nós, nós alcançaremos o sucesso. E quando nós nos derramarmos no altar dele, a nossa saúde emocional, espiritual, física e profissional e familiar e financeira será fortalecida definitivamente no Senhor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelo mesmo. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas para que tenha a vida eterna. Em João 1,12 diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Em João 1,12 diz que mais todos que o recebeu, deu direito, deu poder, que são estabelecidos diante do Senhor. Deus abençoe, tenha uma excelente semana de vitória, de garra, de persistência e perseverança. Meditai no Senhor dia após dia
e Ele irá fortalecer a sua alma em nome de Jesus. O fortalecimento do Senhor venha sobre você hoje e todos os dias, para a honra e glória e louvor do seu santo nome. Amém.